Boa tarde, irmãos. Vamos hoje a mais uma lição da EBD. Aqui na página 38, uma palavra de encorajamento na nossa revista A Supremacia de Cristo, estudo na carta aos Hebreus, né? A página 38, uma palavra de encorajamento, a nossa lição de número 8. Nós temos dois textos aqui importantes da palavra de Deus. O primeiro é em Hebreus, no capítulo 6 e 9 até 20, eu vou ler aqui. Hebreus 9, capítulo 6, de 9 a 20, e depois o Salmo 121. O Salmo 121, todos os 8 versículos. Primeiro, Hebreus 6, de 9 até 20. Quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação seja muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Porquanto Deus não é ingênuo para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imitem aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. E declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Ora, os homens juram por quem é maior do que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é que nós, como âncora da alma, firme e segura, versículo 19, vou ler de novo, essa esperança é para nós, como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, de 9 até 20. Hebreus 6, de 9 a 20, eu li na tradução King James, ok? Agora eu vou ler aqui na tradução da linguagem de hoje o Salmo 121. O Salmo 121. Dirijo os meus olhos às montanhas, de onde me virá a ajuda? Minha ajuda vem de Deus, Criador do céu e da terra. Deus jamais permitirá que sofras dano algum. Deus te cuida e nunca dorme. Deus cuida de Israel e nunca dorme. Deus também te cuida e te protege. Deus está sempre ao teu lado. Durante o dia o sol não te queimará. Durante a noite não te fará dano a lua. Deus te protegerá e te porá a salvo de todos os perigos. Deus te cuida agora e sempre, por aonde quer que você for. Salmo 121, 8 versículos aqui do Salmo 121. Essa lição é muito importante
porque fala de palavras de encorajamento, né? É importante com destaque que esse versículo-chave de Hebreus 6, no verso 10, Hebreus capítulo 6, verso 10, porque aqui nessa tradução colocada aqui na revista, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, porque servistes e ainda servis aos santos, ok? E o alvo da lição é compreender, né? Temos que compreender que temos fortes razões para descansarmos em Deus, pois Ele não mente. O que prometeu, Ele vai cumprir, Ele cumprirá. Aqui no ponto preliminar aqui da lição, na página ainda 38, depois de algumas exortações e advertências severas, o autor da carta aos Hebreus volta-se para o encorajamento e quase se apressa em assegurar aos leitores que eles não chegarão à situação extrema da qual ele falara lá em Hebreus 6, 4, 8, a abandonar a fé. Ele coloca isso, né? Deixa isso aos leitores, né? Deixando as coisas mais tranquilas, né? Isso é interessante. A desconfiança e o medo são sentimentos que por vezes tomam conta da nossa mente e nos causam muita insegurança e desânimo. Isso é fato. Nesses momentos, uma palavra de ânimo é sempre bem-vinda, como não tenha medo, vai dar certo, confie em Deus, tenha paciência, espere em Deus que tudo ao final acabará bem. Por certo, já ouvimos algumas frases parecidas com essa, já ouvimos ou até falamos, né? Mas certamente o melhor e a melhor direção é a palavra de Deus, o encorajamento pela palavra de Deus para esses momentos difíceis. E nós encontramos na Bíblia a palavra de Deus, o consolo e realmente o encorajamento adequado, que vem direto, né, como falamos, da palavra de Deus. Nela podemos descansar seguramente, como nós lemos no Salmo 121, e também vemos em outros salmos, como no 125, no versículo 1. Como diz aquele hino antigo, né? Firme nas promessas de Jesus. E essa é a nossa real confiança, é firme nas promessas de Jesus. Não em promessas de homens, mas com certeza na palavra, né? Do Emanuel, Deus conosco, que é Jesus. Ele prometeu e ele cumprirá. Nunca deixou nenhuma promessa sem ser cumprida e nunca deixará. No ponto 1 aqui da revista, Deus é justo. Em Hebreus 6, 9 e 11. Deus reconhece, e ele reconhece mesmo o fiel trabalho e a dedicação dos crentes que realizam serviço para o Senhor com muito amor. Ele reconhece esse trabalho e essa dedicação daqueles que trabalham com fidelidade a Deus, né? E com muito amor a sua obra. Deus reconhece a esse trabalho, ele dá o reconhecimento. E isso também é importante, isso nos garante também uma segurança que Deus, ele olha, né, muito bem para todas as coisas. Ele deixa claro que ele está acompanhando e nos guardando também e também nos orientando. Aqui na página 38, né, serviço é descrito pelo autor da seguinte maneira. Ele resume aqui em 4 pontos, né, de 1 a 4. Dedicado. Deus não se esquece do trabalho dedicado dos seus filhos, pois não é injusto. Deus não é injusto. No ponto A, devemos ter plena consciência da justiça de Deus, ou seja, a plena convicção de que Deus não pode ser injusto. Ele não é. Ok? No ponto B, a palavra de Deus é uma palavra de justiça. Em Hebreus 5,13, né? O escritor diz que a disciplina divina produz fruto pacífico de justiça. No ponto C aqui, Deus considera que os atos de bondade praticados pelo seu povo e em favor deste são feitos para ele mesmo. E também, como diz aquela música antiga, né? E Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória. E isso é verdade. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas as coisas que fazemos realmente dedicados na obra, realmente contribuem para a glorificação do nome do Senhor. E para isso que nós nascemos em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória.
E isso é importante, também a base da nossa fé. No ponto 2, prático. No trabalho da igreja local demonstramos amor por Deus, a confiança do autor nos seus leitores. Tem uma base dupla que ele coloca aqui nesse ponto 2, no prático. A, seus atos de generosidade, e B, o caráter do próprio Deus. Eles tinham provado o seu amor por Deus, especialmente de maneira prática, servindo aos companheiros cristãos. Aqui em 1 Tessalonicenses 1,3 também uma referência. O serviço deles, como indica a palavra original, era de natureza pessoal. Tinham servido seus companheiros partilhando de suas aflições, né? E isso é muito interessante, era uma coisa muito prática. Era partilhando de suas aflições. Então, era uma coisa que ia no âmago da questão. Então, era uma atuação direta, prática, e que realmente tinha um efeito, né, pronto e claro naquele momento de necessidade. Era uma coisa prática também, né? Não era só verbal, mas era também muito prático. No ponto 3, constante. O nosso desejo é que cada um continue mostrando cada vez mais empenho enquanto a vida durar, né? Isso é importante para nós, mais empenho para ser depositado ao serviço do nosso Deus, porque isso glorifica o seu nome, não o nosso nome, mas glorifica o nome do Senhor. E essa constância também é importante, é fundamental para que possamos realmente glorificar o seu nome e estarmos prontos também para termos uma palavra, né, uma atuação de encorajamento. Isso é também fundamental. Nosso trabalho para Deus, no entanto, é um trabalho de amor, né, que está no ponto 3 ao final. É espontâneo também, não é forçado, é um trabalho de amor, amor para com Deus, né? Porque na realidade ele nos amou primeiro, né? Aí nós, por conseguinte, o amamos também, e também devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? É um trabalho de amor, um trabalho espontâneo e contínuo. É um trabalho espontâneo e tem que ser contínuo, sequencial. Não é hoje alguma coisa, quem sabe daqui a algum tempo alguma outra coisa, não. É contínuo e é espontâneo também. Só deve ser concluído com a segunda vinda de Cristo, né? Em Filipenses 1,6 é que é o texto indicado. Esse serviço só é constante e só se encerra quando Cristo voltar. Aí os trabalhos todos nessa terra cessarão, né? É verdade. No ponto 4, serviço para Cristo. Do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, verso 10. Todo o nosso trabalho deve ser para a glória de Deus, Colossenses 3, 17, 23 e 24. Importante é isso, todo o nosso trabalho para a glória de Deus. E importante também aqui colocado, ainda na página 39, Deus não vai se esquecer da dedicação e do empenho dos seus servos. Deus não vai esquecer disso. Em sua obra, né? Deus não esquece da nossa dedicação e do empenho dos seus servos dentro da sua obra. Isso é importante. Tem um texto aqui de referência, 2 Timóteo 4, 7 a 8 e Apocalipse 3, 11, mas eu queria aqui citar o texto colocado aqui na revista, ainda na página 40, aqui no alto, virando aqui a página. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Vamos passar aqui para o ponto 2, agora na página 40, já logo aqui em cima, ponto 2, que fala que Deus é fiel às suas promessas, né? Deus não é fiel
ao homem, mas é fiel às suas promessas. Ele pode realmente cumprir a sua palavra na vida daqueles que realmente o servem, naqueles que são filhos, né? Segundo a sua própria graça e pelo nome de Jesus. Isso é importante. Hebreus 6, de 11 a 15. O que os leitores hebreus precisavam era mostrar, com relação à esperança, a mesma diligência que tinham demonstrado com o amor. A palavra que ele emprega para desejamos, no início do verso 11, sugere uma ansiedade intensa em demonstrar e praticar isso. Ele ama os seus leitores e deseja intensamente vê-los firmados nas promessas divinas, né? O autor de Hebreus deseja isso. Ele tem esse tom também de exortação e também um tom pastoral para com as pessoas a quem ele escreve. Esse autor da carta aos Hebreus se dirige a um grupo ao qual ele atua também de forma pastoral. Ele exorta, mas também ele tem um trato de cuidado com todos aqueles que estão recebendo essa mensagem. Ele é cuidadoso e preocupado com o andamento, né, com o andamento da vida desses leitores dessa carta que ele encaminhou aos Hebreus. Esse autor que nós não conhecemos, quem sabe, eu creio, nós conheceremos no futuro, né, em Cristo Jesus, mas no momento nós não temos certeza de quem é o verdadeiro autor dessa carta aos Hebreus. Na sequência aqui na página 40, ainda no ponto 2, Deus é fiel às suas promessas. Examinando mais de perto o texto, percebemos que quando o autor se refere às promessas, ele tem em mente a possessão celestial. Apesar de Israel ter falhado, Hebreus 3 e 4, isso serve como um lembrete de que nem todos os objetivos são concretizados quando os nossos olhos, né, estão postos apenas nas coisas que são aqui da terra e não nas que são do alto, conforme lá em Colossenses 3, de 1 a 3. Temos que pôr os olhos nas coisas de cima, né? Nas coisas do alto, como o texto de Colossenses. O autor dá o exemplo de Abraão, que não foi preguiçoso na prática da fé. Ele não podia ter filhos com a sua esposa, Sara, mas continuou esperando com paciência, Hebreus 5:15 e também 11, de 8 a 10. O propósito nesse trecho é demonstrar que as promessas de Deus são seguras e inquebrantáveis. É esse o ponto central da nossa fala. Abraão, ele aguardou com paciência. Teve os momentos ali de erro dele, de Sara, em querer antecipar uma coisa, achar que a saída era uma, quando na realidade não era. Era uma saída deles, né? Da cabeça, da ideia deles, mas quando fizeram isso, tiveram consequências também ruins, né? Quando não obedeceram, não aguardaram totalmente no Senhor, tiveram as consequências também ruins. Mas eles, apesar dos erros e falhas, Deus foi também paciente com eles e eles foram, apesar de alguns erros, foram até o final. E Deus foi fiel, como sempre é, e cumpriu a sua promessa, né? Isso é importante. A promessa cumpriu, né, com Abraão e Sara ali, mais ou menos 25 anos, ali como coloca aqui o autor da revista, 25 anos depois da promessa feita. Eles já eram de uma certa idade, aliás, bastante idade, e depois de 25 anos foi que as coisas se concretizaram, com o nascimento de Isaac em Gênesis 21, de 1 a 3. Por isso, ainda hoje, a vida de fé de Abraão tem nos deixado grandes ensinamentos, né? Ele teve suas falhas, mas também foi um homem de fé, um homem que obedeceu, um homem que saiu, abandonou tudo e saiu da sua terra lá de Ur dos Caldeus e foi para um lugar onde ele não sabia, né? Para onde ele ia. E Deus o
foi levando até o ponto onde ele queria. E Abraão seguiu e foi em frente, foi constante. Ainda na página 40, aqui no ponto 1, as promessas divinas nos sustentam nas horas difíceis. São elas que realmente quem nos sustentam nas horas difíceis, como em Gênesis capítulo 22, de 1 a 6. Há momentos em que temos de tomar decisões, por mais difíceis que elas sejam, né? E a gente tem que tomar essa decisão, claro que sempre embasado, firmado nas promessas de Deus, e essas promessas de Deus estão em sua palavra. Por isso é importante estarmos sempre meditando, não só lendo, mas meditando na sua palavra dia e noite. E isso é fundamental para a vida do crente. As promessas divinas, no ponto 2, nos protegem nas horas de provação. Gênesis 22, 7 a 12. Deus conhece a verdadeira intenção dos nossos corações. Ele sabe até que ponto estamos dispostos a obedecer-lhe. Deus conhece, em Hebreus 11, 8 fala disso. Ele conhece cada coração, sabe qual o limite de cada pessoa. Ele sabe também aquele que quer obedecer e deseja aqueles que não. É importante entendermos, né, que nós temos consequências quando não obedecemos. Quando Abraão, junto com Sara, oferece a serva para que ele tenha uma relação sexual e tenha um filho, achando que essa era a saída que Deus tinha para eles, mas na realidade não era essa, nasce Ismael, pai de muitos povos arábicos, e essa descendência de Ismael veio a trazer muitos problemas para o povo de Israel, tanto ali naqueles tempos, ali um pouco mais adiante, e também quando Israel foi formado, estava se formando, esses povos, como os ismaelitas, trouxeram algumas dificuldades, sim, para o povo de Deus, para o povo de Israel. Essa saída humana trouxe dificuldades para o povo da promessa, né? Há consequências também. E isso é fato, né? No ponto 3 aqui, as promessas divinas nos garantem a recompensa final, né? Gênesis 22, de 13 a 19. Abraão foi recompensado com a bênção divina. Nela, ou seja, na descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, 18. Na descendência de Abraão, Deus tornou bendita todas as nações da terra. E muito hoje nós temos povo de Deus, né? Povo da promessa, espalhado em todos os cantos do mundo, até em países onde o evangelho não pode ser pregado, nós temos gente ali, um povo sofredor até, que sofre até com a morte, mas glorificando o nome do Senhor, gente que teme a Deus, mas temos povo de Deus espalhado em todas as nações da terra, com certeza, tornando assim benditas nas pessoas daqueles que creem. Esses povos são benditos nas pessoas que creem em Deus e temem o seu nome pelo nome de Jesus e andam no poder do Espírito Santo, né? É uma promessa que Deus fez. Sara também teve fé e, por causa disso, pôde tornar-se mãe, apesar da idade avançada. Ela compreendeu que o Deus único prometeu e, sem nenhuma dúvida, cumpriria o que havia prometido. Em Hebreus 11, 11, nós vemos essa promessa. Sejamos perseverantes em seguir exemplos como esses e tantos outros, né, que temos na palavra de Deus, que nos foram deixados, né, em sua palavra. Que sejamos assim servos obedientes, evitando assim alguma perda de tempo, algum transtorno, algum incômodo, alguma situação difícil causada pela nossa, ou causada, né, pela nossa desobediência. O melhor é obedecer.
Sempre o melhor é obedecer a Deus. No ponto 3 aqui da revista, na página 41, com base em Hebreus 6, 16 a 20, Deus é digno de confiança, né? Nessa primeira parte aqui eu quero destacar a intenção de Deus é mais do que uma inclinação ou uma vontade, é uma resolução específica. A Bíblia Viva traduz o verso 17. Deus também se comprometeu fazendo um juramento a fim de que os que ele prometer ajudar soubessem com toda a certeza e nunca precisassem recear que ele mudasse ou mudaria os seus planos. É impossível que Deus minta, ok? Isso é importante a gente ter essa certeza bem viva dentro de nós, porque Deus não muda. O homem muda, o homem é volúvel, o homem ele é circunstancial, ele é conveniente, ele atua pelas suas conveniências, e nem sempre as conveniências que ele atua estão baseadas, aliás, estou falando do homem natural, com certeza não, muitas das suas conveniências não tem nada a ver com Deus, e mesmo os crentes em Cristo às vezes optam por conveniências pessoais, e às vezes elas não estão de acordo com a palavra de Deus também, são apenas conveniências, me convém, porque é importante para mim, é mais fácil, é mais cômodo, é melhor, é mais vantajoso, mas muitas vezes elas não estão de acordo com a palavra de Deus, isso fica bem claro. No ponto 1 aqui, o número 1 do ponto 3, onde fala que Deus é digno de confiança, no ponto 1, perdão, a sua palavra é de confiança, Hebreus 6,16. Nos dias em que vivemos, é muito comum, né, especialmente fora do meio evangélico, especialmente fora do nosso meio, né, alguém confirmar a palavra com um juramento para garantir credibilidade naquilo que diz. Vou repetir. Nos dias em que vivemos, é muito comum, especialmente fora do meio evangélico, alguém confirmar a palavra com um juramento para garantir credibilidade naquilo que diz. Alguns, né, até juram, né, falam, juro por Deus, né, e isso é impossível, né, ainda mais para o incrédulo. Como uma pessoa incrédula vai jurar por Deus, né, quem é ele para jurar por? Nem nós que cremos podemos jurar por Deus, né, muito menos aquele que nem crê. Vai jurar por aquele que não conhece, e não confia, né? E também não acredita. Então, é vã essa palavra, né? Porque quem pode jurar por Deus, na realidade, é só Deus mesmo, como nós lemos um texto. O juramento por Deus é só Deus quem pode fazer, ninguém mais, né? É importante. Os que confiam na palavra de Deus são firmes como o monte de Sião. Nada é capaz de abalar essa pessoa. Aqueles que confiam na palavra de Deus são firmes como o monte de Sião, e nada é capaz de abalar as pessoas. Salmo 125:1. Salmo 125:1, que nós já citamos 2 vezes, eu vou ler agora aqui. Se eu encontro aqui, encontrarei. Salmo 125:1. Deixa eu ver se eu não está virada aqui a página. É o seguinte: os que confiam em Deus são como o monte Sião. Nada ou ninguém pode movê-los, permanecerão para sempre. Salmo 125:1. No ponto 2, a sua natureza é de confiança, Hebreus 6,17. O caráter imutável de Deus já foi ressaltado no capítulo 1, e agora o enfoque recai sobre a imutabilidade do seu propósito. O propósito imutável de Deus o separa dos homens.
Isso é claro, pois suas promessas são totalmente fidedignas. As promessas humanas, elas não são fidedignas, não são aquelas que são prometidas e cumpridas, como eu disse, vão da conveniência do momento. O homem é incapaz de cumprir a sua promessa porque ele está sujeito a muitas coisas, né? E também, como eu disse, sujeito às próprias conveniências. Aquilo que ele prometeu hoje pode para esse homem não ser mais conveniente amanhã. Mas Deus não. Quando ele promete, ele cumpre. Aliás, ele recomenda também em sua palavra que aquele que promete algo cumpra a sua palavra mesmo com prejuízo seu. Exemplo, se alguém prometeu, eu vou estar, né, ou vou levar para você aquele alimento X, eu vou levar, mas o carro dele quebra, e ele fala, vou levar para você domingo à tarde, né, tal hora, aquele alimento. Aí naquele momento o carro quebra, né, ele fica um problema no carro não quer pegar, a bateria pifa, né, dá uma riada e ele tem que levar. Aí ele prometeu, então ele vai, pega um Uber, né, digamos assim, vai lá, leva o alimento, entrega, deixa no horário, no dia prometido, no horário prometido, mesmo com prejuízo seu. Então aquele que promete sendo crente em Cristo deve cumprir a promessa, mesmo com prejuízo seu. A palavra de Deus nos recomenda, né? Aliás, é o sim, sim e não, não. Sim, eu faço, ou não, eu não faço. Não é verdade? Que o que foge disso é de procedência maligna. Isso é bem claro. O propósito imutável de Deus, né, nos separa dos homens. As promessas são fidedignas, como falamos. As promessas e os juramentos são baseados no caráter imutável de um Deus santo e justo. Deus não mente. Ele fala e ele cumpre. Também devemos ser assim. Importante. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1, capítulo 1, versículo 2. É um texto também muito importante para a vida, né, nossa, né, em relação a essa coisa de prometer. Cuidado com as promessas, né? Importante entender que prometeu tem que cumprir. Sim, sim e não, não. Mesmo que tenhamos um prejuízo. É importante e Deus se agrada de uma promessa, né, de um cumprimento de uma palavra empenhada. Isso é muito bom. No ponto 3, né, o ponto 1 é a sua palavra de confiança, no 2 a sua natureza é de confiança, e no 3 o seu filho é de confiança, em Hebreus 6, 18 e 20. A nossa esperança é como uma âncora, símbolo da esperança cristã, segura e firme, e está baseada naquilo que Cristo tem feito. Esta é a grande âncora da convicção do cristão. Ele sabe que sua certeza depende não da estabilidade nem da força da sua própria fé. Isso é verdade mesmo, não está baseado em nós, essa confiança, essa certeza, né? Mas sim na absoluta fidedignidade da palavra de Deus, a nossa certeza, a nossa convicção, a nossa confiança, a nossa estabilidade, a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Ele nunca vai alterar os seus preceitos. Ele os dá e também os cumpre. E isso é importante. Quando Cristo veio, ele realmente veio não para abrogar a lei, ou seja, não para deixar de cumprir a lei, e não para mudá-la no sentido literal, né? No sentido escriturístico, né?
Ele veio para cumprir a lei. E na realidade ele veio para mostrar o que realmente a lei apontava, ou para o que a lei apontava. Mas ele cumpriu a lei. Então, é isso que é um fato claro. Ele veio em terra e cumpriu a lei por nós. Nós só podemos cumprir a lei por Jesus. Isso é muito claro também. Isso torna-se fundamental na fé cristã. Nossa crença se baseia, como falamos, na sua palavra, né? Não nessa capacidade humana, não em nossa fé, seja ela muitíssimo menor que um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, ou maior. Não é nisso. É na palavra empenhada por Deus. E isso é o ponto central, né? A nossa estabilidade, né? A nossa certeza e convicção está baseada na sua palavra. Pela sua vida, morte, ressurreição e ascensão, Jesus ganhou a vitória decisiva e eterna para nós também. Ele entrou na presença de Deus como precursor. A esperança do crente é baseada na obra completa de Jesus, o sacerdócio de Cristo, né? Isso o autor também coloca no capítulo 5 também. Aí já lemos alguma coisa a respeito, que ele queria falar sobre o sacerdócio de Cristo, mas algumas coisas poderiam se tornar um pouco obscuras, porque o povo que deveria ser mestre ainda necessitavam de leite, ok? Já comentamos numa lição passada. A esperança do crente é baseada na obra completa de Jesus. Não pode haver dúvida acerca do caráter e do encorajamento. É agarrar essa esperança proposta, a esperança que Deus nos propôs. Então é agarrá-la, né? É agarrá-la. Então, esse sentido é de estar firmado na rocha, né? Firmado em Cristo, para que a casa seja bem estabelecida e quando vier o temporal, a tempestade, ela não se abale, porque está firmada com os alicerces na rocha. Então, é outra passagem na palavra de Deus. Uma casa alicerçada na rocha, com certeza, né? Baseada na palavra de Deus, ela não se abalará. Claro, você vai passar momentos difíceis, pode entristecer, é complicado, causa expectativa, um pouco de ansiedade, mas a casa permanecerá em pé pela palavra de Deus. Então, essa casa, depois da tempestade passada, a tempestade, ela ainda estará em pé, né, diante de Deus, porque é firmada na rocha que é Jesus, né? Para a conclusão aqui dessa lição, nós estamos aqui na página 42, a conclusão, eu vou ler um trecho aqui da conclusão que é importante. Um princípio básico como palavra de encorajamento é esperar com paciência, como Abraão esperou. Aquela música antiga, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. É uma passagem bíblica que também é uma canção, né? É um princípio básico que é esperar com paciência, como Abraão esperou. Por isso mesmo, na sua velhice, ele começou a ver Deus cumprindo os seus propósitos através de Isaque, mesmo em sua velhice. De certa forma, poderíamos dizer que Abraão viu o dia do Messias, né? Como está aqui em João 8,56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se, ficou alegre, porque ele viu a obra de Deus, né? Que começou com ele, né? Indo para o seu filho e caminhando e prosperando e continuando. E ele se regozijou, viu o dia do Senhor. Ele conseguiu, pela graça de Deus, contemplar, né, o futuro, né, aquilo que viria, né, pelo nome do nosso Deus, né, na vida dele. E é importante, fundamental para a vida de um crente, né, para a vida de todos nós, né, que sejamos encorajados dia a dia pela
palavra de Deus, como falamos. Ela tem que ser aquela palavra que nos encoraja, que nos desperte, que nos anime, que nos põe em pé. E essa palavra também, como diz a lição, né? Uma palavra de encorajamento que venha a nós pela palavra de Deus, mas estejamos também prontos a levar essa palavra de encorajamento também aos irmãos que necessitam. Por isso você tem que estar firmado na palavra para que ela seja também teu sustentáculo e você possa ajudar a outros, né, com essa mesma palavra de Deus. E isso é fundamental para a vida cristã também. Como disse aqui, o texto final, que sejamos encorajados dia a dia pela palavra de Deus, pois com essa garantia e certeza não precisamos temer as dificuldades. Embora elas venham, nós não necessitamos temer as dificuldades. Texto bíblico aqui: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores, ou dos pecadores, contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Hebreus 12, 3. Jesus suportou uma grande oposição dos pecadores, né? Isso também, os apóstolos na sequência também padeceram também muito semelhantemente. E nós, de certo modo, também não é diferente conosco. Em muitos momentos sofremos também a oposição daqueles que não creem, né? E se isso é assim, e se sofremos, se padecemos porque somos obedientes, glória a Deus, né? Não é tão fácil, não é bom, mas glória a Deus por isso, né? Mas é isso a lição, essa lição. É uma palavra de encorajamento que vem a nós, mas que também vá ao outro, através de nós, pela graça de Deus também. Que nós possamos ser obedientes à palavra de Deus, isso é importante. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa lição de EBD, obrigado por essa oportunidade com a Escola Bíblica Reunida. Abençoa aí a nossa igreja, Pai, abençoa pela Tua graça, pelo Teu amor, Pai, pelo nome de Jesus, que nós possamos viver cada dia mais intensamente a Sua palavra, e isso nos basta, Pai, porque o Senhor é fiel e sempre cumprirá as Suas promessas também em nossas vidas, Pai. Nós agradecemos por isso, pelo nome santo e precioso de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, irmãos.